Bom dia àqueles que nos assistem pela TV Web e nos ouvem pela nossa rádio. É uma alegria muito grande realizar esse procedimento de abertura da palestra com a doutora Ana Maria Carvalho, que vai tratar sobre liderança e resiliência e liderança. Esse é um tema de extrema importância para o administrador, porque é com o que nós convivemos o dia todo de trabalho. A nossa vida na empresa, nas organizações, as mais diversas, ou em sala de aula, em todo local que o administrador atua e se faz presente, e se faz agente de mudança, a resiliência é fator fundamental. Ter essa capacidade de lidar e de administrar e de conviver com a adversidade. É tudo que nós precisamos e passamos por isso por falta de recursos, passamos por isso com falta de pessoal, de material, com falta de os mais diversos tipos de recursos e também de qualidades que são inerentes ao ser humano. Quando nós nos encontramos, por exemplo, numa empresa, numa organização, na vida política, com pessoas que não compactuam com os mesmos princípios éticos que temos, com os mesmos princípios morais que temos, com os mesmos sentimentos inclusivos que temos, como lidar com isso? Como lidar, então, a resiliência? Espero que a gente tenha essas respostas, que os nossos telespectadores, que os nossos ouvintes, os aqui presentes também, saiam daqui com a resposta. Tenho certeza que esse trabalho será apresentado brilhantemente, porque é fruto de pesquisas de doutorado. Quem passou por isso sabe como é. E tenho certeza da seriedade do que foi feito. Então, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós fazemos parte da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRARJ e a nossa palestrante de hoje, a professora Ana Maria Carvalho, ela é uma estudiosa desse tema tão bem falado aqui pelo nosso presidente. Em qualquer situação da nossa vida, a gente precisa estar atento, estar exercitando, estar desenvolvendo a resiliência. Então, hoje, nós estamos sendo brindados, nós aqui presentes e todos os internautas, com esse maravilhoso trabalho que a Ana Maria Carvalho vai trazer para a gente. Inclusive, vai apresentar para a gente o seu livro. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Bom dia, queridos. Que legal, não é? A gente já começa ganhando aplausos, não é? Bem, vamos lá. Eu queria começar, eu sempre começo, qualquer coisa que eu vá falar, não aula, né? Porque se eu fizer isso em aula todo dia, ninguém me aguenta, mas qualquer palestra eu costumo começar falando da minha titulação. Porque a gente, né, tem uma vida aí. E a minha titulação máxima é ser mãe do Pedro e filha da Luísa e do Adolfo. O Pedro é um jovem médico e a Luísa e o Adolfo já dormem no Senhor. Então, tudo mais que eu vier a falar é consequência dessa titulação, ok? E a gente começa por aí. Queria também começar falando da capa do livro. A capa do livro, eu acho que dá para a gente ver, é uma Vitória Régia. Lembra da Vitória Régia? Está aqui. Cadê? Está aqui. A Vitória Régia é uma planta. Só isso aí já explicaria a resiliência, a gente falar da Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta, é uma flor, que ela vive no pântano. E o que eu costumo dizer? A Rô já está acostumada a ouvir isso. O que eu costumo dizer? Você ser uma planta, uma flor, lá no jardim, que tem sol, que tem... O que tem as flores lá no jardim? Tem sol, tem água, tem adubo, tem nutrientes, tem os cuidados, tem aquele senhor, o jardineiro ou a jardineira que vai lá e poda e cuida. Gente, é tudo de bom. Então, vamos comparar o funcionário, nós mesmos, quando a gente tem todos os recursos, a gente tem mais obrigação de florescer. Agora, você ser uma planta que vive no brejo, uma planta que tem... Eu não sei se vocês sabiam, mas a Vitória Régia, ela é um prato, lembra? E ela tira nutrientes da lama. Ela tem raizezinhas aqui que vão até
o fundo e ela sobrevive, se alimenta da lama. Aí sim ela está fazendo grande coisa. Nada contra aquelas flores que estão lá no jardim, com o sol, com o jardineiro cuidando. Nada contra aqueles profissionais, aqueles filhos, aquelas pessoas, aqueles estudantes que tiveram todos os recursos, estão florescendo. Mas tudo a favor da Vitória Régia, que resiste. Então, o que a Vitória Régia diz para a gente? Olha, dá para sobreviver apesar do pântano. O que a Vitória Régia diz? A gente já pode até encerrar por aqui, porque já falamos tudo quase. Tá? Dá para viver apesar do pântano. Dá para viver no pântano. Ah, mas aqui não tem condições. Ah, mas o meu chefe isso. Ah, mas o meu pai aquilo. Ah, mas... Não. Por quê? Porque há nutriente no pântano. E ela fica bem mais cascuda no formato de dizer que ela vai sobreviver às tempestades. Então, concorda que a Vitória Régia ela consegue administrar sua sobrevivência diante da adversidade, que é a própria natureza da Vitória Régia, é uma natureza de adversidade. Não é? Para início de conversa, resiliência pode ser definida como a capacidade do indivíduo de enfrentar seus problemas, superar obstáculos, vencer e ser fortalecido ou resistir à pressão. Lembra da palmeira? A palmeira verga, mas não quebra. Né? A palmeira faz isso, ela quase que dobra. Ela verga, mas não quebra. Acredite, você verga, mas não quebra. Ah, mas eu já quebrei, quebrou nada. Se você está falando, se você pode falar que já quebrou, é porque você não quebrou. Então, a gente tem muito que aprender com a palmeira, com a Vitória Régia. Né? Bem, levantando sempre a cada momento da queda, de mudanças. Então, o que a gente tem? A gente tem situações de choque, de estresse, de grande turbulência. Os estudos de resiliência começaram na época de estudar as grandes tragédias das cidades, sabia? Se você for pesquisar na internet resiliência e as cidades, você vai achar os caos que aconteciam, você vai achar tsunamis que aconteciam, você vai achar os terremotos. E, após essas grandes diversidades, após essas grandes tormentas, aí vinham-se... observavam-se a necessidade de estudar como é que aquele povo reagiu, como é que aquele povo saiu melhor. Gente, como que uma situação agravante no Japão é entendida, digerida de uma forma diferente de um outro povo. Então, a gente tem muito que aprender com as tragédias que aconteceram, para que a gente possa ver até o nível de resiliência das pessoas, das cidades. Tanto é que eu falei o Japão porque tem situações no Japão que acontecem e 2, 3 meses, às vezes 1 mês depois, as situações já estão organizadas, restauradas, e você fica assim, como? Foi só a estrutura? Não, é o povo que é resiliente, é um povo que aprendeu no passado, que não adianta também você passar por uma adversidade e não sair... Vamos usar o termo cascudo, o cascudo do bem, né? Não é aquele cascudo de fechado para sempre, não. Ele sai mais resistente. Certo? Uhum. Vamos lá. Hoje é fundamental a gente se reinventar. E quando a Rosângela lembrou, quando a gente é resiliente, a gente vai criando camadas, né? Que eu chamo de películas. Hã? Ela está me lembrando o que eu falo. Não é? Como a cebola, não é? A cebola ela tem aquela proteção de fora e você vai ver que ela vai para dentro da cebola. É diferente, é mais cuidadosa, não é? A parte, mas ela precisa daquela parte mais grossa. Até a última casca dela é seca, que a gente joga fora muitas vezes, né? Aliás, a gente joga fora se a gente puder, porque se a gente estivesse na fome, a gente não jogaria nada fora, a gente seria mais resiliente ainda, que nem aquela casca da cebola, aquela grossinha, ia escapar.
Então, a gente vai criando essas películas. Por quê? Porque é importante a gente se reinventar, a gente ter essa excelência sob pressão. Porque, volto a falar, você se inventar porque tem recursos, você fazer um prato maravilhoso porque tem todos os ingredientes aqui porcionados, é quase que obrigação nossa a dar um bom resultado. Agora, quero ver a gente fazer uma receita onde está fazendo falta um ingrediente. Aliás, todos os pratos que eu já cozinhei que na receita tinha noz moscada, eu nunca usei a noz moscada, porque sempre, cadê a noz moscada? Então, agora, se eu não tiver a capacidade de me reinventar ali na hora do prato, vamos supor, eu gosto muito da culinária e do esporte como exemplo. Vamos supor um chefe de cozinha que está cozinhando e, de repente, faltou o sal, uma coisa tão primordial, não é? Que precisamos, que é o sal na cozinha. Se ele for resiliente e tiver experiência, ele vai pensar, não, mas aquela erva que eu tenho, mais não sei o quê, mais a pimenta tal, dá o sabor que pode substituir o sal. Isso é a busca da resiliência. Ah, é o improviso? Não, não é o improviso. É adequar a situação que eu tenho. Eu até posso mandar alguém comprar o sal, mas, enquanto não, eu preciso me adaptar à realidade da minha empresa, da minha cozinha. Assim é na nossa vida. É a reinvenção. Assim é na nossa vida. Então, a gente precisa, como a música bem diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O resiliente é aquele que faz isso. O resiliente, o tempo todo, levanta, sacode a poeira e dá essa volta por cima. Ele aprende e se ajusta rapidamente. A diferença do resiliente para aquele que não é resiliente é o time, é o tempo. O resiliente, ele demora menos tempo a voltar ao seu estado natural, que nem sempre é um estado normal, igual ele estava, que ninguém volta como estava, ok? Lembra da frase? Ninguém entra num rio 2 vezes, porque o rio já mudou, você já mudou. A mesma coisa. O indivíduo resiliente, ele se recupera mais facilmente, um tempo menor. Igual eu falei do Japão, igual eu falei das grandes tragédias nas cidades, nas tsunamis. Então, quer dizer, a gente, o resiliente tem esse formato dele mais adaptável, não é? Vamos lá. E é importante. Agora, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Eu detesto... Aliás, é bom eu ter colocado ali não é fácil, porque sabe uma coisa que eu detesto? Eu não sei se você detesta também. Sabe aquela frase que muitas pessoas falam assim, numa tragédia, num problema, nem digo tragédia, num problema, eles falam assim, muitos, a gente ainda vai rir disso. Não. Não vamos rir, não. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que a gente ainda vai olhar com um olhar de não tanto sofrimento. Podemos até tender a não sofrer. Rir, jamais. Então, já viram certas situações? A gente ainda vai rir disso? Não. Eu acho que, nessa hora, o resiliente ele pensa, eu ainda vou olhar para essa situação e não vou sofrer. Eu ainda vou olhar para essa situação e vou lembrar o quanto eu ultrapassei, o quanto eu estiquei, o quanto eu me reinventei. Você é um espetáculo, Rô. O quanto eu me reinventei a partir dessa situação. Mas rir disso? Como? Você vai olhar para trás e vai rir daquilo que você chorou tanto, que tanto te causou dor e sofrimento? Vamos lá, vamos caminhar. Logo, ser resiliente é poder o quê? Gerenciar as próprias mudanças. Porque mudança dá trabalho. Uma vez eu fiz um trabalho, tinham 600 pessoas na plateia, e eu fiz essas pessoas mudarem de lugar. É sofrimento, deve ter gente me xingando até hoje, porque mudança dá trabalho. Sabe, por mais que você já está aí acomodado, mas a cadeira tem um preguinho, mas eu já sei até como desviar dele. Então, mas eu tenho um problema lá com o meu chefe, mas não quero mudar não, que eu já sei até como lidar com ele. No casamento, na vida, o carro. Então, quer dizer, mudança dá trabalho. Até o problema que a gente vive dentro
do nosso cotidiano, mudar esse problema dá trabalho. Então, peraí, vamos que o outro problema seja pior, deixa eu continuar aqui, que pelo menos eu tenho uma certa zoninha de conforto, não é? Mas o resiliente é aquela pessoa que gerencia essa mudança. Por quê? Porque ele entende a mudança como algo positivo. É próspero mudar. Dizer também Pode, enquanto eu bebo água. Que, na verdade, nós somos o resultado da mudança, né? Porque desde a hora daquela sementinha, nós somos uma mudança o tempo inteiro. Uma metamorfose, né? Mas resistimos. Cada vez que a gente se acomoda, a gente quer se manter ali, acomodado. E, realmente, quando você fala de reinvenção, é isso que a gente precisa. O tempo inteiro ter um olhar diferenciado para nos reinventarmos, para aceitarmos e conseguirmos gerenciar as mudanças que nós acabamos provocando e que outras que a gente precisa, às vezes, se adequar por conta do meio. Se adequar, escapar quando der, quando não for adequada. Lembra que eu falei da titulação, que o que a gente aprende é com a família? Meu pai falava uma coisa assim, ele falava, nenhuma flor desabrocha fora do tempo. A frase não é dele, não, é ele que falava. Realmente, se aquela flor tem que desabrochar na quinta e você vai lá na terça, você vai ter uma grande decepção. Por quê? Porque não era hora da flor desabrochar. E, muitas vezes, a gente não aceita a mudança porque a gente não sabe a hora. Então, gerenciar a mudança... Alguém vai tirar o arroz da panela antes dele estar pronto? Não, porque você está gerenciando o arroz, a mudança, a transformação do arroz. Assim é com a flor, assim é com o teu funcionário, assim é no seu relacionamento. Só que aquele que não tem um nível melhor de resiliência, ele fica afoito. Lembra desse termo? Os meus pais usavam muito. Você não tem que ficar afoita, você não tem que ficar o quê? Precipitada, não tem que botar a carroça na frente dos bois. Gente, quer entender o presente? Valoriza o que seus pais falavam. Quer entender? Volta lá no discurso que eles falavam, botar a carroça na frente dos bois. Quantas vezes a gente erra porque faz isso? Então, isso atrapalha a nossa resiliência. Por quê? Porque a gente se precipita. Se eu me precipito, eu não estou gerindo a mudança que ocorrera na minha vida naquele momento. Vamos lá. Então, ter a capacidade de se reerguer depois de ser atingido, de adaptar-se positivamente ao que foi imposto, extraindo experiências das situações difíceis. Volto a falar, não é dizer que a gente ainda vai rir disso, é negativo, mas é de extrair aquilo que eu posso extrair de melhor. Eu costumo dizer que é como se a gente entrasse numa centrífuga. O que a centrífuga faz? Nossa, é pesado, né? Centrífuga. Ela... porque ela extrai... Pensa, a cenoura na centrífuga vai tirar o suco da cenoura, só que vai também ficar o bagaço da cenoura. E olha o que a gente aprende com a culinária. A gente usa o suco e ainda usa o bagaço para outras coisas. O que eu aprendo com isso? Que eu, após passar pelo caos, após passar pela turbulência, é extraído de mim o melhor sumo e até o bagaço de mim é aproveitado. Nossa, se você pensar filosoficamente sobre isso, é muito sério. Pensa, não é? Se a gente pensar assim, mas você não sabe o que eu passo. Aqui, quem está nos assistindo, tem milhões de histórias para contar, de situações que saiu e sobreviveu. E você sobreviveu porque você é resiliente. E você está sobrevivendo ao caos diário que a gente tem visto, porque é a nossa resiliência que está sendo colocada em prática. Creia nisso. Uma atitude resiliente significa ter uma conduta positiva. E não é aquela conduta insana. Sabe aquele... Tem pessoas que têm um ar meio insano. Como é que eu vou explicar isso? Que meio alienado, que parece o bobo da corte, não é? Que está ali e está um caos e só porque ele tem um recurso, só porque tem uma renda, só porque está aposentado, só porque... Então, é como se ele vivesse à margem, não é, dos problemas da sociedade. Não é essa atitude, não. A atitude, a conduta positiva, ela não é insana, é uma conduta positiva
de acreditar que vai dar certo, mas não é aquele acreditar alienado, que está vendo cair o problema e não toma uma atitude porque tudo vai dar certo. Não, eu estou vendo acontecer o problema e vai dar certo porque eu tomo uma atitude. Certo? Com base em fatos, dados, analisando, caminhando, planejando. Isso, com base no que a gente acredita, com base na nossa fé, com base nas nossas experiências, com base de acreditar. Uma vez eu ouvi uma frase que tão simples, que falava assim: o normal é tudo dar certo. Se ainda não deu certo, mas é porque ainda não terminou, mas o normal é as coisas darem certo. Vai fazer o arroz, aí dá errado. Mas o normal é fazer o arroz e dar certo. Então, alguma coisa no método pode estar errado, mas o normal, calma, faz de novo, repete, começa de novo, desliga tudo, reseta, não é assim que a gente fala? Desliga o computador, reinicia. Até o computador te ensina, me ensina. Ele fala, reinicia, por favor, certo? Se é que o computador nem sempre confia na gente, né? Porque você manda deletar uma coisa e ele ainda pergunta, tem certeza? Quer dizer, ele nem... Né? E tem mais, você deleta, porque ele perguntou se tem certeza, você diz que tem, e ele ainda pensa assim, vou deixar aqui na lixeira, que se ela tiver dúvida, ela vai lá e pega de volta. Não é? Então, é a nossa relação com a máquina também. Vamos lá. Então, soma-se à resiliência a capacidade de construção positiva, de superação. Aliás, tem uma coisa que envolve o resiliente, é essa palavrinha construção. Por quê? Ele está construindo. E construir é transformar, não é? É você pegar pedra, tijolo, cimento, areia e transformar aquilo. Mudando o caminho. Mudando o caminho. O resiliente faz o caminho. Agora, ninguém está dizendo que isso é fácil, não. Tá? No livro, eu falo até de uma fase de luto, que eu acredito que o resiliente passa por isso, por um certo luto. Que luto que é? É o luto de você ter aquela perda, sofrer aquela perda e emergir. Não é? Poderia ser o pássaro fênix, que renasce das cinzas, poderia ser a Vitória Régia, que está lá sobrevivendo, linda e forte, poderia ser você, que, apesar do caos, do problema, com aquele chefe que você tem, que é insuportável, que a gente sabe que existem chefes insuportáveis, existem relacionamentos insuportáveis, existem empregos. Então, apesar desse adjetivo que a gente deu, você resiste. E eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo assim, olha, resista, porque a resistência é uma sala de espera para o sucesso. Sabe aquele enquanto? E eu gosto muito da palavra enquanto, eu falo muito isso para eles. Enquanto você está aqui, é porque você não se formou, você até tolera. Você está dizendo que a gente tem que se humilhar? Não, tolerar. Tolerar já é uma base para uma película, Rosa, de resistência, sabe? Uma película que você vai ficando mais cascuda. Eu botei a mão aqui porque a gente vai ficando, né? A nossa pele já não vai ficando tão frágil. Então, às vezes, tolerar um chefe, tolerar uma pessoa, é uma preparação para a gente ser resiliente e a gente ir conquistando. Já pensou se toda afronta a gente respondesse? Ia ser insuportável o ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que, para chegar até aqui, tanto quem está nos assistindo quanto quem está aqui ao vivo, você hoje já viveu situações, provavelmente, que a sua resiliência teve que ser ativada. Só que a gente ativa até sem perceber. Por quê? Porque o tempo todo são setas que a gente vai recebendo, ou não? De umas a gente dribla, de outras a gente não tem como, porque veio exatamente na sua direção. Então, só que a forma como reagir a essas setas, a forma como lidar com essas setas, uma vez que elas já te alcançaram, te atingiram, é que vai mostrar o quanto a gente pode ser resiliente e lidar com isso. Quer falar, Rô? Não, só estou começando aqui a pensar um pouquinho nas organizações. Realmente, o RH tem que estar atento e trabalhar bastante o tema resiliência em todos os seus colaboradores, em todas as suas equipes, porque realmente é a resiliência que vai auxiliar a melhorar o quê? Esse ambiente, o relacionamento, né?
para que o clima seja produtivo, para que o jardim saudável, fique florido. Fique né? florido. Exatamente. Mesmo que seja uma Vitória Régia, mesmo que esteja florindo em cima do lodo. No brejo, no lodo. Vamos lá, o sucesso não ocorre por acaso. Como numa orquestra, a gente precisa dessa harmonia, desse grande orquestrador, não é? E aí eu te pergunto, em que você tem colocado a sua energia? Porque não se iluda. Na orquestra, a gente tem inspiração, mas também tem transpiração. Não vem com aquele papo de eu preciso estar inspirado para o meu trabalho. Mas você também precisa transpirar. O que é isso? Até o artista precisa de inspiração. Eu fico imaginando os grandes pintores do nosso passado. Eu falo do passado que a gente tem muita expressão de arte com os pintores antigos, e eu fico imaginando que eles não ficavam só ali, hoje eu estou inspirado, eu vou pintar. Monet pintou aquele jardim inúmeras vezes, em vários ângulos, com várias incidências de luz. E talvez alguém pudesse dizer, não, ele estava ali, sabe, numa época que as coisas eram mais favoráveis, mas ele precisou também de transpiração. O que é isso? É trabalho. Transpiração é trabalho. É pegar a bancadazinha de pintura, colocar embaixo do braço, vou lá para o jardim pintar. Vou lá pintar aquelas coisas que eu preciso, vou lá trabalhar o teatro, a música. Então, não pensem que um compositor, por exemplo, ele precisa de inspiração. Sim, tem compositores que relatam que a música veio inteira na mente dele e ele pôde trabalhar. E outros que não, que precisam de transpiração. O que é isso? De trabalho, de sentar horas na cadeira e refletir, pensar como que eu vou traduzir para o papel, para o violão, uma letra de uma música, por exemplo. E é isso que o gestor precisa fazer. Por isso o nome do livro é Administrando Diante da Adversidade. Mas com o quê? Com resiliência e liderança. Acreditando que o líder precisa dessa resiliência para que a sua liderança seja uma liderança mais, eu diria até mais competitiva. Porque se ele tiver uma liderança que se afoga em si mesma, ele não vai poder dar continuidade, ele não vai fazer líderzinhos. Porque filho de peixe é peixinho, filho de líder não é líderzinho. Gerado por um líder não é líderzinho. Então, o líder precisa gerar novos líderes a ponto dele poder sair. Eu uso um pleonasmo que é sair para fora. A ponto do líder poder sair. Porque aquele líder que fala, eu não posso me ausentar, já viu o caos que está a minha empresa? Aquele líder que fala isso, ele não lidera, ele chefia. E ele precisa da rédea. Ele não consegue. Férias, então, tem líder que tem um sofrimento, que fala, como que meu celular não tocou nas minhas férias? Como que eles se viraram sem mim lá na empresa? Tem outro item também, que eu soube de uma pesquisa uma vez, que líderes que faziam check-up, olha que interessante, líderes que faziam check-ups médicos e ficavam chocados, Kátia, ficavam chocados porque não tinham nada no coração. Como que eu não tenho nada? Não estou na iminência de ter um ataque cardíaco? Não, o senhor está bem. Como, se eu trabalho tanto, se eu carrego a empresa nas costas? O líder não tem que ter umas costas largas para carregar a empresa nas costas, porque a empresa não foi criada para ser carregada nas costas. O que é para ser carregado nas costas? Mochila, criança, brincadeira, não é? Mas não a empresa. Agora, isso vai depender do grau de maturidade organizacional daquele indivíduo, maturidade também profissional, pessoal e, certamente, resiliência, não resta dúvida. Então, aí a gente pergunta, a gente pergunta isso a vários líderes, com o que você tem colocado a sua energia, a energia das pessoas e dos seus liderados? Quer dizer, aonde que você tem colocado a energia? Aonde que você, líder, você, colaborador, tem firmado a sua energia? Não é? Com o que você tem transpirado e se inspirado? O que te aborrece? O que te faz acordar no meio da noite pensando? Então, a gente tem feito essa pergunta a alguns líderes para que eles despertem. Certo?
Olha que interessante. Não, nós não somos bons o tempo todo. Que bom, né? Ufa. Vamos falar ufa? Ufa. Gente, ufa, que bom que a gente não precisa ser bom o tempo todo. O resiliente também, ele não tem que ser resiliente o tempo todo. Ai, pode vir palmeira, como é que eu falei, né? Verga, mas não quebra. Sabe? Porque tem horas que a gente quebra. Não exatamente quebra, mas que a gente fica no chão. Então, também é importante esse momento do líder, do colaborador, do líder, do gestor, conhecer um pouco o chão. Quando a gente vai ao chão, a gente fica mais humilde, ou não? Claro que fica, entende? Só que também tem um detalhe. Às vezes é no chão que você descobre aquele diamante perdido, que só caindo é que você acha. Não é assim? Isso é resiliência. Uns vão dizer assim, que droga, perdi a aplicação que eu fiz, sabe? Poxa, não deu muito certo. Outros vão dizer, não, espera aí, quando eu fiz aquela aplicação que não deu muito certo, eu acabei conhecendo aquele gerente que vai me gerar novos negócios. Ele vê além daquela situação. É olhar além da superfície da Vitória Régia. É enxergar para baixo. Quer falar, Rô? Você está me dizendo, então, que ser resiliente é sentir a dor, sim. Mas é reinventar em cima dessa dor. A situação acontece, você se permite, você sofre, mas você não carrega isso com você para contaminar o ambiente. Você reinventa, ressignifica e traz de uma maneira diferenciada com alguma experiência. Isso. E não é porque você permite, porque permitindo ou não, você vai ao chão. Ai, foi bom lembrar. Eu lembrei agora, tem um filme do Liam Neeson. Quem lembra do Liam Neeson? Os filmes que ele faz, que a filha foi capturada, e Caçada Implacável, Busca Implacável, alguma coisa, Busca Implacável. Mas são vários. A filha vai viajar sem o consentimento dele, ela tem 17 anos, a mãe insiste, eles são separados, e ele permite. Em suma, ela vai viajar para a Europa, eles estão nos Estados Unidos, mas, em suma, tem um detalhe, e ele é um detetive. Tem uma hora que entram pessoas e vão sequestrá-la. Então, ela está embaixo da cama, se você não viu esse filme, veja, ela está embaixo da cama, e liga para o pai. Tanto é que é aí que ele ouve a voz de um dos sequestradores e, mais tarde, ele identifica. Por essa voz. Mas não é esse detalhe que eu quero frisar. É o fato que ele, olha que interessante, ele fala para ela assim, calma, fica calma, eu vou te ajudar, fica calma, mas eu queria te falar uma coisa. Ele diz para ela, eles vão te levar. Olha, eu vou até repetir com mais ênfase. Espera aí. Eles vão te levar. Vamos transformar isso para a empresa? Olha, empresa, você vai cair. Olha, amigos, não é? Olha, queridos, você vai cair. O que quer dizer? Eles vão te levar. Não dá para escolher. Olha, cair. Mas você está falando que eu vou cair? Gente, quem não cai? Vamos cair na real? Quem não cai? Quem não tem um mês poxa, o meu orçamento caiu? Cair não quer dizer morrer, não quer dizer perder o emprego, não. O pessoal da comissão do RH está praguejando. Não, cai na real. Volta no filme, o que ele diz para ela? Não vou te iludir que você vai conseguir ficar escondidinha embaixo da cama. Vamos cair na real? Não vou te iludir que a crise que está acontecendo na sua empresa, mês que vem você vai vender o triplo. Isso é mentira. Não vou te iludir, olha, a crise que você está passando na sua casa, olha, todos que estão envolvidos na crise vão chegar hoje à noite e vão te pedir perdão. Isso pode acontecer, mas provável que não tão rápido. Então, o que ele faz com a filha? Ele situaciona a filha. Ele coloca a filha, olha, apesar de você estar na lama, mas você é uma Vitória Régia. Se você é uma Vitória Régia, você vai tirar nutriente e eu vou te ajudar. Vamos interpretar? Quando ele fala, eles vão te levar, ele joga ela na real. Agora, eu vou te buscar.
Nossa, isso para mim é show. É o pai falando, por isso que eu começo falando sempre dos meus pais. Pensa, é o pai dizendo, olha, vai doer, aconteceu um problema, o seu casamento acabou, minha filha, mas eu vou estar ali com você. Olha, você perdeu o emprego, marido, mas eu estou aqui com você. E não iludir, igual o marido que chega em casa e eu acho que você é mandado embora. E a pessoa que não é resiliente fala, não, isso não vai acontecer, você é ótimo. Não, olha, com tudo que você falou, eu acho sim que você vai ser mandado embora. Mas calma, porque a gente vai apertar nisso, aquela viagem no final de semana a gente já não vai fazer, a gente vai se organizar, a gente vai comer menos carne, comer mais fritada, e por aí. Isso é ser resiliente. Também não é ser resiliente ficar lá. Soube que vai ser mandado embora? Mantém aqueles planos que a gente tinha. Unha? Umas 2 vezes por mês, 3 está bom, né? Eu fazia 4. Não, cai na real. Entende? É cair na real. O que é cair na real? É saber que aconteceu a mudança chegou, a tsunami chegou, os países que souberam lidar, que tiveram maior resiliência, as cidades que tiveram maior resiliência após o caos, elas não fingiram que não aconteceu, não. Elas falaram, olha, acabou tudo, a luz acabou as pontes caíram, a gente está no caos. Então, elas admitiram e depois foram lá ver os escombros e descobriram que tem tanta coisa no escombro que pode ser aproveitado. E o resiliente aproveita os seus escombros. Então, voltando ao filme, ele faz a filha entrar na real, da dor, mas dá a ela como é que a gente fala? A esperança. Ele dá a ela, e é uma esperança real, não é insana. Agora, me diz, a gente ainda vai rir disso? A gente, imagina essa cena, né, da família, do sequestro. A gente ainda vai olhar para isso e pensar, nossa, como que a gente conseguiu se reerguer e aprendeu com isso? E ele resgata a filha, né? Já falei o final do filme. Então, vamos lá. Mas a gente não é bom o tempo todo, por isso. Tem hora que a gente fraqueja, tem hora que a gente faz um péssimo trabalho. Agora, só não posso fazer um péssimo trabalho e não aprender com ele. Fingir que fez um bom trabalho. Aí não. Além de ser mentira, não é? As nossas competências, elas são situacionais. Ora, eu sou boa numa situação que você não tira de letra. E, ora, você é muito melhor do que eu numa situação que você tirou de letra e eu só conseguiria se eu fizesse N cursos. Não é assim? Tem gente que não precisa de curso nenhum, que já, chegou ali e resolveu. Então, essas pessoas não sabem, mas elas têm uma melhora no desempenho da resiliência delas. Então, como é que eu vou motivar a minha equipe se algo inesperado acontecer? Usando aqui a liberdade poética de que você não motiva ninguém, mas e sim dá motivos, né? Vamos lá. A gente faz o quê? A gente cria situações para desenvolver as nossas habilidades. Como é que a gente pode desenvolver a resiliência dos nossos colaboradores? Criando situações que possam melhorar as competências, as atitudes positivas. Geralmente é mostrando o que temos, não é? Já viu quando você... eu tenho uma raiva das pessoas que minimizam tudo, tipo assim, não tenho nada. Eu não tenho um sapato, não tenho uma roupa para me vestir. Eu não. É sempre o não. É decepcionante. Você vai abrir o guarda-roupa dela, sabe? Tem N combinações. O que ela não sabe é fazer isso. O que ela não sabe, isso é gestão, não é? Pensa. Às vezes você tem pouco azeite na botija, às vezes você tem pouca farinha, mas o que você tem que fazer? Espera aí, o que eu tenho aqui para fazer? Bem, o que eu posso fazer com essa pouca farinha, com esse pouco azeite? Alguma coisa eu posso fazer. E, dali, começar o seu processo de multiplicação. Ninguém é a partir do nada. Não existe ninguém que cresceu do nada. Isso é mentira, isso é falácia. A pessoa tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha na botija. E, a partir disso... mas se eu não tenho nada, se eu não tem nada, você está morto. Não é? Agora, quem fala que não tem nada, tem alguma coisa, tem alguma habilidade, sabe fazer alguma coisa. Então, que é o que eu chamo do azeite da farinha. E, a partir dali, ele vai desenvolver. Espera aí, eu tenho essa habilidade, eu sei fazer isso, eu sei vender, eu sei cuidar. Uma vez, uma aluna,
a gente estava falando sobre profissões, e eu falei, o que cada um sabe fazer? Aí ela falou assim, eu sei amar. Olha que legal. Claro que muitos riram, e ela foi cuidar de idosos. O que ela quis dizer? Eu sei amar, eu sei cuidar, eu tenho paciência, eu tenho boa vontade, então eu tenho tempo, eu tenho calma. Isso que ela quis dizer. Então, quer dizer, tem alguma coisa... E é a partir daquilo ali que vai se transformando. Não é? Vamos lá. Então, a gente, para alcançar a nossa excelência no que fazemos, em casa, no trabalho, na faculdade, no almoço de domingo, essas coisas aqui é para... Mudo de cor para eu lembrar. O que é o almoço de domingo? Eu costumo dizer que eu sou professora, se o que a gente ensina durante a semana não tiver um pinguinho de interesse, de interessância, de interessante, que aquilo não for levado para o almoço de domingo, é porque foi uma semana não muito boa. Então, não é que a gente queira estar no almoço de domingo dos nossos alunos, mas, realmente, aquilo que for significativo para você vai estar lá no almoço de domingo, nos comentários do almoço de domingo. Vamos lá. As empresas precisam o quê? Primeiro, de não de gente que responda para ontem, sim de gente que reaja. Eu não gosto dessa frase. Esse trabalho é para ontem. Eu não tenho muita paciência com certas frases feitas. Eu não curto. Eu acho assim, aí me dá vontade de pegar no pé da letra. Para ontem, se você queria para ontem, teria que ter me pedido anteontem. Né? Uma forma de dizer que está com pressa, o trabalho é para ontem. Bobeira. Tem umas frases bobas na empresa, né? Não se fala mais isso, que para ontem seja assertivo com os seus colaboradores, mas que, pelo menos, fale as frases corretas. Não é? Que para ontem, a empresa não quer gente que faça as coisas para ontem. A gente não é... Quem que voltava ao passado? Superman, né? A gente não pode fazer as voltas e voltar ao passado. Então, que bobo, deve ser bobo. E sim, a empresa não quer gente que responde para ontem, ela quer gente que reaja. Reaja. E tem empresa que demora a reagir, por isso que eu coloquei aqui, tem empresa que parece que é de cera. O mercado, quer ver como é que é uma pessoa cera? O mercado está em crise. Aí o gestor. O mercado está comemorando. Aí o gestor. Então, quer dizer, a gente nunca sabe quando agrada esse gestor, não é? Porque se a gente vendeu muito, ele está com aquela cara de cera. Se vendeu pouco, ele está com aquela cara de cera. Então, a gente não quer isso. O mercado precisa de gente que reaja. Espera aí, não está muito bom? Vamos nos reinventar? Eu lembrei agora da palavra cupcake, não é? Cupcake. O que é cupcake? Eu nem gosto de cupcake. Geralmente tem uns glacês, um troço, mas é aquele... bolo no copo. Mas a gente não pode falar bolo no copo, né? Tem que falar cupcake. Foi só uma coisa do mercado para vender bolo no copo, entendeu? Então, quer dizer, mas se reinventaram, isso que é importante. Então, a palavra é reagir, mexer no time que está ganhando. Outra frase boba, não é? Não se mexe em time que está ganhando. Quem disse? Quem disse? Gente, o time que está ganhando é o time que tem que se mexer. Porque se ele está ganhando, ele está trabalhando muito. Se ele está trabalhando muito, você tem que mexer nele. Você tem que dar um incentivo para ele, você tem que... vem aqui dar um descanso, time, porque você está ganhando. Eu não falei que você vai tirar ele do jogo. Eu falei que você tem que mexer. Foi isso que fez o Bernardinho durante muitos anos, né? Na seleção de vôlei. Uhum. Então, transformando o suor em ouro. O tempo inteiro. Ganhamos, já passou, já é passado, o título já foi, a gente tem que pensar no próximo. Então, tem que mexer sim, vamos mudar. Isso, eu assisti uma vez o Bernardinho falando uma palestra, e ele falou que quando houve a primeira grande conquista dele com a equipe masculina. Aliás, nessa palestra, foi a palestra que ele deu, que ele estava largando a equipe feminina e indo para a equipe masculina. Ele disse que, quando teve a primeira vitória, eles treinavam mais ou menos às 8 da manhã. Aí, após aquela vitória, eles passaram a treinar que horas? 7. Começaram mais cedo. Esse é o prêmio. É mexer no time que está ganhando. Mas por quê? Não, porque a gente... Aí eles ganharam de novo.
passaram para que horas? 6. Entende? Talvez uns dissessem, não, mas cadê o prêmio? O prêmio virá. Lembra do enquanto? Enquanto. Agora, se você já está satisfeito com essa uma vitória, então sai, vai curtir, vai para a balada. Agora, se você não está satisfeito, esquece balada. Esquece, não é a hora. Não é a hora. Eu falo muito para os meus alunos, é a hora de ter o jeans número 14? É a hora de ter o tênis, número que eu estou falando é em quantidade. É a hora de ter o tênis, sei lá, número 20. Porque você tem 19 tênis, vai comprar mais um? Ah, Ana, mas você é chata. Não. Às vezes a pessoa vai comprar o tênis número 20 e não tem nenhuma roupa para ir numa entrevista de emprego. Aí não consegue a entrevista de emprego porque não tinha uma roupa mais formal para se apresentar. Mas precisou comprar aquele tênis. Será mesmo? Então, eu questiono muito os meus alunos. Enquanto, agora, depois que você tiver, sei lá, estabilizado, quer comprar o que você quiser e não estiver devendo nada a ninguém, aí você compra o que você tiver, o que você quiser. Mas eu tento mostrar para eles evolução. Olha para frente, não se apega a isso. Aliás, eu tenho uma raiva de novela. Por quê? Eu falo que deve ter um buraco negro à noite, que às vezes tinha novela à noite que lançava uma moda, de manhã na aula as meninas e os meninos, para não ser preconceituosa, já estavam com aquela blusinha, com aquela pulseirinha. Eu falei, gente, como é que conseguiram comprar se o negócio lançou ontem? Claro que isso as redes é que mostram, mas o que eu quero mostrar? Não é por aí, é tentar tirar dessa moçada que a ideia é comprar, é ter. Não, a ideia é buscar ser, é crescer, é para amanhã você poder, viajar, alçar um outro voo, estudar uma língua. Porque ajuda a sua resiliência, que também não adianta, não há resiliência que resista se você vai sempre na contramão, sempre na contramão. Poxa, o dia está lindo, né? Só se for para você, eu estou suando aqui. Poxa, o frio está gostoso, né? Só se for para você, eu estou com frio aqui. Tem gente que nada, parece que Deus não agrada a nada aquelas pessoas. Não tem gente assim? Essa não é resiliente. Essa, primeiro soprinho, ela vai vergar, vai quebrar, vai tudo. Por quê? Porque ela é um galho. Ela é um galho, é frágil. Todos somos galhos frágeis, só que com resiliência a gente adquire uma certa flexibilidade que não tem para ninguém, certo? Então, a palavra é mexer no time que está ganhando. A verdadeira medida de um homem, Martin Luther King, que falava isso, não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Quer saber como você é? Viva uma crise. Ontem eu aprendi a diferença de tribulação, a diferença de luta, a diferença de você estar numa batalha. Então, quer dizer, tem lutas que a gente acaba se envolvendo, não é? Prova, eu estou na prova. Ué, se você está na prova, olha só, toda prova nasce para que você seja aprovado. Pensa. Não é? Ninguém vai te dar uma prova, e a prova tem uma conotação de avanço, ou não, de crescimento, de mudança de faixa. Né? Os lutadores têm prova para poder mudar de faixa. Então, busque ser aprovado. Vamos lá. As pessoas resilientes, elas são autoconfiantes, mas não é aquele bobão de sou tal, não, tá? Com o peito aberto, encarando tudo. Não é isso, não. Autoconfiança não é isso. Elas são autoconfiantes, acreditam em si, naquilo de que são capazes de fazer. O resiliente olha e pensa assim, eu sei fazer isso. Eu não estou nem muito bem agora, mas eu sei fazer isso. Se você me ajudar, porque também o resiliente ele busca as parcerias, pensa. Pensa na empresa que recebeu uma encomenda de 1000 camisas, mas ela é um ateliê de costura pequeno, mas ela recebeu uma encomenda de 1000 camisas. Espera aí, mas eu tenho a minha vizinha que também costura, eu tenho a outra confecção. Poxa, eu vou fazer essa parceria. Então, e eu tenho estudado resiliência no ramo empreendedor, até te falei, não é? Por quê? Porque é muito útil, é muito necessário. Os empreendedores precisam dessa resiliência até para saberem criar parcerias.
Até para não desistir e pensar além. Ah, não, sabe, era para 1.000, mas eu só tenho 6 máquinas de costura, eu só posso fazer 600 peças. Não, você só tem autonomia para 600, mas você tem capacidade, você tem comunicação, você já conquistou parceiros no mercado, lembra? Porque você sabe lidar com as adversidades e você vai buscar as parcerias e vai atender esse pedido de 1.000. É assim que cresce, é assim que empresas deram a volta por cima e se transformaram, foram aprovados na prova, ou não? A prova, no caso, eram as 1.000 peças que foram encomendadas. Vamos lá, gostam e aceitam mudanças, encaram as situações de estresse como desafios. O estresse é um grande inimigo do resiliente. Por quê? O estresse é a concepção da seta em você, não é não? Pensa, é um problema, é uma situação, e aquilo se transforma, aquilo sai, entra como um problema, como uma seta, e sai como a performance do estresse. E como lidar com esse estresse é o que o Liam Neeson fala para a filha. Ali é uma situação de estresse. Ele fala, olha, aceita que eles vão te levar. Aceita que você caiu. Aceita, mas eu vou te resgatar, eu vou te ajudar, eu vou te desenvolver. Tanto é que ele fala para ela, bota o celular onde eu posso ouvir, me conta tudo o que você está vendo, me fala como é. Aí ela fala que ele tem uma tatuagem, que é isso. Então, quer dizer, ela mostra para ele o cenário, ela está dando informações. Ele estuda, o Liam Neeson, ele estuda aquela rápida ligação. Ele estuda. Você estava aqui quando a gente falou do filme? Ele estuda o cenário, não é? Ele pensa, poxa, tem isso, estou ouvindo ao fundo um trem passando. Então, quer dizer, ele estuda o cenário, mostra para a gente o quê? Que o profissional resiliente tem que estudar o cenário que ele está. É um cenário para investir? Poxa, pode não ser agora. Ah, é um cenário para aumentar funcionários? Pode não ser agora. A gente está preocupado com os salários? Então, espera aí, eu não mando ninguém embora, mas também não alço grandes voos. Tem época na vida da gente que os meses são só para serem passados, não tem? A gente vai só contendo, só contendo. Ah, mas é aquele desconto que eu ia ganhar se pagasse à vista. Calma, pode não ser agora. Porque se você pagar à vista agora, pode faltar ali. Então, esse jogo de cintura que é administrar diante da adversidade. A pessoa resiliente ela tem uma certa baixa ansiedade, alta extroversão e aberta à experiência. Essa baixa ansiedade é porque ela lida melhor com o estresse. Tem um autoconceito e uma autoestima positiva. Não é assim, eu sou o bambambam, eu sou o tal. Não. Mas ele sabe que é capaz. Ele sabe que ele tem condições. Olha, eu posso até não estar mostrando agora, mas eu sei fazer isso. Eu lembro de uma jornalista, uma vez, que falou, eu sei fazer aquilo ali. E ela estava escolhendo a profissão de jornalismo. Então, quer dizer, você olhar, eu sei fazer isso, eu posso não ter os recursos agora, mas se eu me ligar, igual a pessoa das 1000 peças, poxa, eu tenho competência para atender o pedido, eu só não tenho estrutura, mas eu tenho parceiros, eu posso, não é, fazer parceiros. Isso é o empreendedor. Emocionalmente inteligente, criativo e capacidade de reação. Vamos avançar? Foi? Tacar assim, vai? Não. Não vai. Viu? Então, tem que fazer assim, né? Vamos lá. A resiliência mostra a capacidade sempre de emergir, já falamos. O objetivo de construir uma infraestrutura resiliente é dar à empresa a capacidade de escapar rapidamente das adversidades. Quem é que vai construir essa infraestrutura? É o gestor. O gestor é que é o grande mestre de obra dessa construção, dessa infraestrutura. E a infraestrutura, vamos supor, olhando pelo olhar do RH, nem sempre é contratar todos que ele precisa, mas é ter aqueles currículos chaves à mão, ou não?
pensa bem, poxa, a gente está ampliando, a empresa vai ampliar para o mercado europeu. Ah, peraí, eu tenho essa pessoa que fala inglês, eu tenho essa pessoa. Ah, não, a empresa não vai abrir para o mercado europeu, vai expandir para o mercado interno. Ah, peraí, eu tenho fulano que é gerente na filial tal. Entende? É ter um olhar. Eu gosto muito assim daquele olhar do mapa, panorama, que já viu o filme? Eu sou rato de filme. Já viu o filme que a polícia está olhando no mapa e vê para onde que o bandido está andando pelo próprio uso do cartão de crédito dele? Já viu isso? Nossa, ele comprou uma passagem de trem aqui, comprou não sei o que ali, comprou um carro não sei aonde. Então, da mesma forma que a polícia se afasta daquele quadro para enxergar o movimento, assim... o gestor resiliente, ele se afasta um pouco da situação, desenha mesmo, gente, põe no papel um cenário, um panorama. Poxa, se eu fizer isso... como é que você pode fazer isso em casa ou no seu emprego, você como funcionário? Bota no papel, poxa, eu queria isso. Eu tenho tantos dias aqui no meu banco que eu posso fazer isso. Peraí, eu posso fazer aqui, depois eu jogo para lá. Vai arrumando a sua casa. É hora de arrumar a casa. Gente, está chovendo muito. Dá para ficar saindo lá para fora se está chovendo? A gente está em casa, está chovendo. Não, nem sempre, não é? A gente fica em casa. E é essa hora que a gente arruma a casa. Então, isso me ensina o quê? Quando tiver muito caos lá fora da empresa, arruma a empresa. Foi assim que grandes empresas melhoraram o treinamento de seus colaboradores. Em época de crise, eles não mandavam embora, mas pegavam aqueles que tinham mais competência para treinar os outros. Pensa, não se vendeu tanto quanto se esperava. Então, a gente tem um gap, tem, às vezes, 1 hora, 2 horas no dia que a produção não está a tanto vapor. Então, era a hora que botava um para treinar o outro. É só você imaginar a cena em casa. Não dá para fazer grandes coisas lá fora? Vamos pegar as habilidades aqui e arrumar, não é? Certo? A nova maneira de dotar as organizações de resiliência é injetar confiabilidade, segurança e proteção em organizações, principalmente aquelas que são dispersas. Quer dizer, é arrumar casa, ou não? Não dá para ser resiliente se eu nem sei o que eu tenho na panela, na despensa. Pensa. Não dá para botar na panela. Não dá para saber se eu sou resiliente ou quanto é a minha resiliência se eu nem sei os recursos. Volto a falar no filme. Ele quer saber o cenário. Ele quer que a filha dê o cenário para ele. Então, me dá alguma coisa. Me diz alguma... tem um trem passando, pai. Tem uma situação. A parede é assim. É essa. Então, quer dizer... Por isso que eu falo, não é do nada que a gente transforma. Ninguém vai transformar esse nada aqui em um bolo. Não, existe. A gente tem recursos, a gente tem que reconhecer onde eles estão. Igual dentro da organização, a gente tem pessoas. A gente precisa identificar qual é a pessoa melhor no momento para eu lançar o uso desse recurso humano, né? Vamos lá. Bem, a organização resiliente se preocupa com a liderança, com a cultura, com os sistemas e com o ambiente de trabalho. Já falamos isso, tá? Já falamos isso. Vamos lá. As pessoas, o núcleo da resiliência organizacional reside nas pessoas. Mais que pessoas, reside na inteligência emocional dessas pessoas. Eu costumo dizer que a base da resiliência é a inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É controlar as emoções, não é? Não. É lidar com as emoções a meu favor. É lidar com as emoções a favor de mim, da minha integridade, de me manter mais seguro. Nem sempre... A partir do autoconhecimento. Nem sempre, queridos, nem sempre... O que eu falei que não era? Controlar, né? Nem sempre controlar é o melhor momento. Você deu uma topada. Ontem eu estava caminhando em Botafogo, teve uma hora que eu fui, estava com esse sapato. Eu fui e o sapato ficou. Está entendendo? Eu não ri, Rô. Não foi engraçado, porque eu andei uns 3 passos descalça com esse pé. Mas eu pensei o quê?
sabe, na hora, é o quê? Para xingar? Também dá para não xingar, sabia? Eu falei, ih, caramba, meu sapato ficou. Então, quer dizer, mas eu precisei dessa energia para voltar rapidamente. Então, nem sempre é controlar a emoção, mas é drenar a emoção a seu favor. Então, nem precisa xingar e nem precisa, o sapato soltou. Não, eu precisei da adrenalina rápido. Para voltar rápido, foi um pedaço da calçada que o sapato ficou, tipo um ressalto. Então, quer dizer, eu precisei dessa adrenalina. O mercado precisa que você use a adrenalina. Pneu furou. Mais fácil ainda o exemplo. Pneu furou. Você não vai, eu agora vou trocar o pneu, porque o pneu furou. Não, não é assim. Também não precisa. Não! Você vai precisar, Deus te deu a adrenalina naquele momento para que você precisasse dessa energia. Tem uma força na hora que a gente nem imagina, para trocar o pneu, para virar a chave de roda, está vendo que eu sei? Para virar a chave de roda, subir ali no negócio, é adrenalina. Assim é para encarar aquele problema no mercado, aquele problema naquele mês, aquele problema naquela venda que deu errado, aquela venda que você quase fechou. Não tem? Quase fechou, dá uma raiva, né? Claro que dá. Agora, seria hipócrita. Não, eu não tive raiva, porque eu aprendi, porque eu sou resiliente. Não, o resiliente também tem. Ele só não vai deixar que isso ultrapasse o limite da decência, o limite da ética, o limite da amizade. Vamos lá. Bem, aqui são só uns itens. A gente mostra que é resiliente. Nem sei se a palavra mostra, a gente demonstra mesmo, mostra. Através da velocidade da nossa resposta, através da busca por gente excelente. Quem não quer trabalhar com gente excelente? Quem não quer trabalhar com a Rô? Eu combinei com ela que eu ia falar assim. Quem não quer trabalhar com a Kátia? Então, com esses meninos maravilhosos, né? Quem não quer trabalhar com você? Quem não quer trabalhar com você aí do outro lado da tela, está perdendo. Por quê? Porque você para seu tempo para assistir um trabalho nosso. Olha que legal. Você para o seu tempo para investir. E hoje a gente pode investir de pijama. A gente pode estudar de pijama. Olha que legal. Como assim, Ana? A gente pode estudar em casa. A gente tem educação à distância para isso, não é? E tem N, gente, cursos, tanto nossos quanto de outras instituições, N cursos gratuitos que você pode buscar, até fora do país. Entendeu? A Universidade de Harvard, dá uma olhada, tem cursos gratuitos que a gente pode se inscrever. Mas tem que pagar alguns dólares para imprimir o certificado. Me poupa, não é? Me poupa. Fuma menos, compra menos um jeans, come menos um sanduíche que só te engorda e paga o certificado. Para de chorar. Vamos lá. Gente excelente, é muito bom a gente se cercar de gente excelente. É tacar, né, o negócio. Gente excelente, eu acabei de falar da gente excelente. Pegadinha já foi. 3, abertura. O que é isso? Abertura, olhar para fora. Lembra do pleonasmo? Sair para fora, olhar o que está acontecendo. Você não é obrigado... Eu falo isso para o pessoal de RH, para nós. A gente não é obrigado a ir a todos os eventos de RH, mas a gente tem que saber onde eles estão acontecendo, o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente olha para fora. Cooperação, o que é isso? É essa troca. Essa troca. Mão dupla sempre. Mão dupla sempre. Disciplina. Disciplina pega, não pega? Sabe aquela coisa que está no canto da tua sala? Há 2 meses. Há 2 meses você mudou ela de lugar. Mas ela estava. Então, a Kátia está rindo. Deve ter coisa lá na casa da Kátia, né? Então, quer dizer, a gente precisa de disciplina. Mas até para ter disciplina, a gente tem que ser resiliente, gente. Porque tem hora que a gente não quer mudar, tem hora que a gente não quer mexer. Deixa aquele negócio que eu tenho que limpar, aquele blazer que sujou um pouquinho, eu mexo nisso depois, aquilo, não é? Porque também não é pecado nenhum, não. Só não pode o mercado saber. Sabe aquela coisa que tem na sua empresa que tem que ser revista? Só não pode o mercado ver, saber. Então, é a disciplina. Até quem trabalha em casa precisa muita disciplina, não é? Para a gente poder deixar a resiliência aflorar.
Boa comunicação, sempre também. Procure se comunicar. Ah, mas eu tenho vergonha de falar em público. Eu também. Entende? Eu sou tímida pra caramba, mas na hora do trabalho você se reveste de alguma coisa, você busca e vai ensaiando, vai treinando, vai apresentando o seu projeto, não, deixa que hoje eu mesmo quero apresentar, deixa que hoje eu vou conversar com o cliente, vai treinando a comunicação. Relevância da informação, a gente tem que ter muito cuidado com informação. Por quê? Porque tem informação que é mais relevante para a minha empresa, tem informação que pouca diferença vai fazer. Então, e olhar o concorrente, tem gente que... Cuidado, gente, o concorrente não brinca de ser concorrente. Você sabe o que eu estou falando. O concorrente não brinca. Cuidado com o concorrente. O concorrente está ali, daqui a pouco ele dispara ao seu lado e você fica assim, nossa... O que era isso? A fumaça do concorrente que passou na sua frente. Simplesmente porque ele olhou para as informações. E o mercado nos dá informação o tempo todo. A nossa clientela, não é, nos dá informação o tempo todo. Foco no cliente, foco no mercado, é o que a gente acabou de falar. Né? Olha para o seu cliente, vê, e olha também para o seu cliente interno, porque às vezes a gente não sabe o que o cliente interno nosso precisa. Não é? Gestão do conhecimento é muito necessário, a gente precisa gerir o nosso conhecimento. O que é isso? Qual é o conhecimento que eu tenho? Qual é o conhecimento que me falta? Dentro da organização, né? Eu tenho um setor muito bom na área de vendas, então, em termos de vendas, eu estou bem servida desse conhecimento. Mas, espera aí, eu estou ampliando o mercado. Se eu estou ampliando o mercado, eu preciso ser um polvo, né, com vários tentáculos para poder... Então, está me faltando isso, está me faltando estratégia. Uma vez eu elogiei uma aluna, não me lembro da aluna, eu lembro do caos. Ela tirou 8. E ela falou, não me elogia não, professora, porque eu não fui aplicada. Nunca esqueci disso. Porque se eu fosse aplicada, eu tirava 10. Aquilo ficou na minha cabeça. Realmente, eu entendi o que ela quis dizer. Olha, para o que temos, está bom 8, porque estamos numa fase difícil, mas se eu me dedicasse, eu levava um 10. Então, o que eu aprendo com essa aluna? A gente precisa ser aplicado, a gente precisa gerir melhor as competências que a gente tem. O que é ser aplicado? Sabe aquela sua despensa na sua casa? Se você gerir ela melhor, você não passa da validade daquele produto, porque você vai usar o recurso no momento certo. Vamos levar isso para a empresa? Se eu gerir as competências melhor dos meus colaboradores, as habilidades, eu não vou perder a validade daqueles recursos humanos que eu tenho. Certo? Liderança pelo exemplo, claro, não é? Não dá para... Passou essa frase de faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tem uns chavões, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso já caiu por terra. Tem uns chavões assim que ninguém aguenta mais, não é? Então, tem que ser pelo exemplo, sim. O resiliente ele não espera a crise acontecer para fazer algo, ele se antecipa à mudança. Sabe por quê? Porque ele sente o cheiro da mudança. E não vem dizer que você não sente, porque você sente. A gente percebe quando a coisa vai estragar, ou não? Tem umas coisas, a gente percebe dentro da geladeira. A gente percebe nas relações, a gente percebe, sabe, na nossa roupa, a gente percebe, não está legal, essa cara não está legal, esse cabelo não está legal, esse candidato não está legal, lá no recrutamento e seleção, esse gerente não é aquilo que a gente pensava. Ele não sabe lidar com nada. Você vê o que ele falou para o funcionário. Então, quer dizer, as pessoas vão dando pistas, não é? As situações vão dando pistas. Não chove, raramente, né? Chove de uma hora para outra, mas normalmente o quê? O céu vai ficando diferente, o cheiro, você vai sentindo aquele cheiro de terra molhada, ainda nem choveu. Então, espera aí, a gente não foi desavisado. Não tem nenhum inocente no mercado. A gente precisa acordar para isso, não é? Se a gente tiver o quê? Um olhar à frente. Quem tem esse olhar à frente? O resiliente. Esse olhar adiante que tanto faz falta, né, no momento da nossa vida. Gerencie a concentração
não apenas o tempo, gerencia a energia, não o esforço. Robert Cooper falava isso. O que é isso? A concentração e não apenas o tempo. Porque, às vezes, o mercado tem até tempo, mas não tem foco. Pensa. Às vezes, você tem tempo, você tem esforço, mas não tem energia. Se for braçal, você até faz, mas tem momentos que a nossa energia não é abraçal. Volto a falar do povo japonês. Eles planejam, depois planejam de novo, planejam mais um pouco para depois executar. Tem gente, tem países, tem empresas que vão planejando e fazendo, tudo num gerúndio só. Não dá. Porque não dá. E se tiver que voltar atrás? Não dá para ir cozinhando e colhendo o fruto para botar na panela. Não. Então, quando eles planejam e revêem o planejado, eles podem corrigir rotas, corrigir, não é, uma estratégia, voltar. Dá até tempo de voltar e mudar. Poxa, espera aí, não é isso que eu pensei em fazer. Dá tempo de voltar. Bem, não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que se melhor adapta às mudanças. Era Darwin que falava isso. Eu tive a alegria de ver uma exposição de Darwin na Europa, e Darwin esteve no Brasil, ele passou numa das expedições dele aqui no Brasil, e ele falava isso, que é o que mais se adapta à mudança. Pensa, a gente vê isso na natureza, não é? A gente vê isso. Não é o mais forte, gente. Olha aí, a gente tem insetos que ultrapassaram as eras e não eram os mais fortes, mas são aqueles que mais se adaptam. A gente vê, infelizmente, a gente vê histórias de executivos que se mataram em épocas de crise. Inclusive, executivos que mataram a família e depois se mataram. Isso é só você buscar na internet. Por quê? Porque não se adaptaram à mudança. Pensa bem, uma vez em aula, um grupo de alunos falou: poxa, professora, o executivo tal se matou por causa de 1 milhão. O outro se matou por causa de 26. 26 ainda vai, né? Quer dizer, não, nem 1 milhão, nem 26, nem 30. Esse sucumbir, sabe? Isso é a total falta da resiliência. Espera aí, dá para começar. E a gente vê histórias de executivos que deram a volta por cima, agora envolveram a família. Porque a grande furada numa falência, por exemplo, é não envolver a família. Aí a família pensa que está tudo bem e continua lá, planejando aquele final de semana, mesmo cheio de dívidas. Então, quem vai ficar é quem melhor se adaptar à mudança. É igual, se de repente vem um frio enorme e a gente está aqui, vai sobreviver quem se adaptar. Não sei, quem passar um óleo, quem se proteger, não sei. Mas é quem se adaptar melhor à mudança. E não é fugindo dela. E, certamente, no futuro não vai dizer, ainda vamos rir disso. Não. A gente vai olhar para trás. Nossa, como é que a gente conseguiu reagir, não é? Como que a gente conseguiu resistir? Poxa, a gente só tinha 3. Como a gente aprendeu? A gente só tinha 3 colaboradores. Como que a gente deu conta daquele pedido com 3 colaboradores? Porque a gente vinha sábado, domingo. Entende? Eram épocas assim. E para depois você regozijar, para depois você poder ver a tal luz no final do túnel. E, nesse sentido, o que você tem feito? Não é? O que você tem feito para se adaptar melhor à mudança? Eu não tenho deixado escapar nada. Eu assisto uma palestra quando eu posso. Eu busco coisas. Gente, tem livros gratuitos na internet. Tem livros de domínio público, inclusive o site, se eu não me engano, só jogar lá, domínio público, um dos sites leva o nome de domínio público. Então, dá para ler muita coisa gratuita, dá para buscar. Olha, a internet tem coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. Dá para você se apropriar. Olha que legal.
A internet é aquele grande campo que está ali, você pode ir lá, aquele grande balcão, não é, de frutas que você pode ir lá pegar o que você quer, rejeitar o que você não quiser. Ah, mas tem tanta porcaria, eu abro meu e-mail, já, né, sem a gente procurar, já vem aquelas coisas na internet. Despreza, para que serve o delete, não é? Despreza o que não é bom numa palestra, num curso, em qualquer coisa, algo que você não gostou, despreza, mas fica com aquele sumo, com alguma coisa, para que você possa usar no seu trabalho. Ah, o meu chefe não me vê. Os alunos, às vezes, reclamam muito. Ah, o meu chefe nem me vê, nem me nota. Ué, chega numa conversa, tem sempre aquele café, um cafezinho lá na empresa, um momento que as pessoas mais informais, comenta algo que você fez. Ah, é para se exibir? Não, isso é marketing. É verdade, olha, eu assisti uma palestra. Poxa, sabia, chefe, que eu vi um livro lá na internet, procurei, tão interessante, tem muito a ver com o que a gente pode usar aqui na empresa. Sabe, ele vai ver, poxa, a pessoa está interessada. Só precisa ser verdadeiro, né? Ah, com certeza. É igual o amor, né? Dizem que o amor não precisa ser enorme, do tamanho do mundo. Só tem que ser verdadeiro, não é? Isso foi a pausa filosófica agora. Então, que tanto é útil para o resiliente, tá? Então, o que às vezes falta na empresa é a divulgação, é essa troca, é o seu chefe ver que você está antenado. Agora, tem gente não que só fica antenado em Facebook. Ah, Ana, você tem alguma coisa a ver com... Você tem alguma coisa contra o Facebook? É claro que tenho, e muita coisa, mas fica para uma outra palestra, entendeu? Por quê? Porque é uma arma, né? Uma faca de dois lados, que fala? É uma faca de dois gumes. Dois mas, gumes, assim, né? do mesmo jeito, você também pode utilizar para coisas certeza. boas. Então, quer dizer, daquilo que também serve... Igual a internet, o que pode atrapalhar também pode ajudar. Agora, é a dose, não é? Mas vamos lá. É só uma coisa que o Domenico De Masi, que eu tive o prazer de conhecer, que é um filósofo italiano, ele nos fala sobre o ócio criativo. Você já se deu conta de como pode buscar ser mais criativo, mais produtivo a partir do ócio? O ócio, né? Aquele momento à toa, que você está de pijama em casa, que você está... eu estou falando de pijama porque está meio frio, mas você pode estar com aquele chinelinho, aquele shortinho rasgado, você está em casa à toa e vem aquela ideia. Eu vou fazer isso lá no trabalho segunda-feira. Geralmente essas ideias vêm no final de semana, no ócio. Então, anota. Vocês vão rir, eu tenho... eu ia dizer na cômoda, no criado mudo, mas eu não tenho criado mudo. Eu tenho, na própria cama, um pedaço de uma folha, papel, e eu fico vendo... Agora estou com mania de ver coisas no YouTube, né, que antes eu não gostava. Mas agora, viu como é que estou evoluindo? Então, eu fico vendo e anotando algumas ideias. Eu não sei quando eu vou usar essas ideias, mas eu vou anotando. E falo isso para meus alunos. Eu já ofereci até dar um caderno para cada um, caderno de R$2, claro, para poder que eles anotem as ideias. Sabe por quê? É lindo, daqui a algum tempo, você falar assim, gente, eu fiz uma das ideias que eu planejei. Eu não sei que ideia exata, também não vou ficar contando tudo, mas uma ideia, um ponto de vista, uma coisa, uma frase legal. Então, é legal, anota. Se você tem o criado mudo, bota em cima do seu criado mudo uma caneta, um papel, e vai anotando esses insights, essas coisas que vão... E na rua também, não é? A gente vê coisas assim, isso aqui me deu uma ideia, não é? Para depois você poder desenvolver a tal da criatividade. No trabalho, em casa, na vida cotidiana, a gente tem vários cenários que nos favorecem. Bem, isso é só para você refletir. Eu consigo me recuperar depois de um desapontamento ou uma frustração? Eu relaxo quando surge uma tensão? Se você conseguir, me explica como. Eu sou paciente e consigo ver o lado cômico das situações? Esse cômico não é assim, igual uma hiena que está sofrendo. Não! É o lado, poxa, isso vai passar, né? Sabe aquela história do segredo do anel? Ai, diz que não, só para eu contar. Sabe? Era uma vez um rei que estava com graves problemas. Eu vou enfeitar um pouco o pavão. E ele foi lá no sábio. Sábio, eu estou com problemas, eu estou com problemas. Aí o sábio deu a ele um anel. Não conhecem?
um anel. Aí falou para ele, esse anel é para você abrir. Ah, mas o anel não abre. Caramba, me ajuda, esse anel abre. É para você abrir quando estiver em grande problema. Ou quando você estiver em grande alegria. Aí apareceu um grande problema na vida do rei. Aí o rei pensou, já sei como resolver. Eu vou abrir o anel, porque o segredo está no anel. Eu vou abrir o anel. Aí ele pensou, esse problema ainda não é tão grande, eu consigo resolver. Aí resolveu o problema. Aí, mais tarde, veio um outro problema. Para não encurtar, ele passou uns 3, 4 problemões, e veio um. Esse não dá. Esse, como a gente diz na gíria, né? Esse é cabeludo. Eu preciso usar o poder, né? Como é que eu falei? O segredo do anel. Aí ele abriu. Como é seu nome? Hein, Felipe? Aí ele abriu o anel. Estava lá escrito: isso também passará. Aquilo deu um conforto ao rei. Conforto que eu estou sentindo agora. Aquilo deu um conforto ao rei. Caramba! Então, tudo esse problema vai passar. Aí veio com esse entusiasmo, com essa energia, com esses slides que já passaram, com toda essa resiliência, ele foi para frente, ele não sei o quê, ele cresceu e ele, como é que fala? Superou e geriu na adversidade, ele geriu e prosperou, ou não? Fala, ajuda, gente. Ele prosperou, né? Porque ele resolveu, ele viu, poxa, se o negócio vai passar, a crise vai passar, eu vou vender, eu vou produzir, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer fora, eu vou estudar, os meus filhos vão ser prósperos. Nossa, está tudo com essa energia de ter acreditado no segredo do anel, ele prosperou. E veio, sou o tal agora, pensa, eu sou o rei que supera, eu sou o rei, eu sou o bambambam, está na hora de eu descobrir como ser melhor ainda. Eu vou lá ver o anel. Aí a esposa do rei, a rainha, né? Não, a gente ainda vai crescer mais, ainda vamos conquistar mais. A gente não precisa ir lá ver agora qual é a solução para grandes fortunas, para grande bonança. Não, conquistou outros reinados, outros reinos, ampliou, não é? Os limites dele foi para mais longe, ele cresceu. Está na hora, então, aí ele se empoderou, né? Está na hora de comprar a empresa A, B, C, já comprei. Não, antes de comprar a D, vou lá olhar qual é o segredo. Quando ele abriu o anel que resolvia, quando você estivesse numa grande bonança, ele abriu, o que estava escrito? Isso também passará. O que eu aprendo com isso? Isso passa. Isso passa. O que é a grande lição da resiliência? Isso passa. Passa para a bonança, passa para o problema, passa para aquela grande queda que te envergonha na sociedade, que te envergonha na sua família, que te envergonha na sua empresa, mas também passa para aquela grande... A minha mãe falava emproado. Você sabe o que é emproado? É como o galo ficava, né? O peito inchado de emproado, se achando. Então, quando você estiver se achando, cai na real, porque isso vai passar. Quando você estiver lá no fundo, cai na real, que isso vai passar. Ok? Bem, que horas são, Rô? E tá bom, né? Pergunta aí para o povo se eles querem. Eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para fazer, se vocês querem perguntar alguma coisa. Deixa eu ver. Pode perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar? Acho que está todo mundo inibido. Não, Pode perguntar. Refletindo sobre como desenvolver a resiliência. Quer perguntar alguma coisa? É um momento de profunda reflexão, né? Você vem, e eu até rememorei momentos passados da minha vida e vi quanto a gente aprende ao longo da nossa existência. Eu me lembro que quando eu comecei minha vida laboral, eu era supervisora e eu trabalhava muito distante do meu gerente, que fazia a minha avaliação. E assim, por mais que eu me dedicasse, conseguisse atingir os objetivos, atingisse o que estava previsto, né, dentro daquele cronograma. As metas, né? Isso, as metas. Chegava na avaliação, eu nunca ganhava um aumento por mérito.
Eu trabalhava numa empresa pública, né? Então a gente trabalhava por meta e ganhava aumento por mérito, é o benefício. Aí um dia eu tomei coragem e fui lá conversar com ele. Poxa, eu faço assim, me esforço, trabalho, busca. Aí aquela que pergunta, né, que você colocou, o que você está fazendo, né? Aí eu fiz isso, fui perguntar para ele o que eu tinha que melhorar para ele me mostra, então, o que eu tenho que fazer para você conseguir me avaliar bem. Aí ele falou assim, poxa, você não cacareja quando você bota os ovos. Essa simples frase... A história do ovo de pata e do ovo de galinha. Exatamente. Né? Então, eu passei a observar que eu fazia as coisas, eu atingia, mas eu nunca chegava, nunca mostrava, nunca levava para ele. E aí, assim, muitas das vezes eu resolvia os problemas pela minha competência lá e ficava quieta. Mas ninguém vai enxergar a tua competência se você não chegar e mostrar. Aí eu mudei. A partir dessa mudança, eu consegui avaliações e avaliações e avaliações positivas. Ele me chamou para trabalhar no staff. Eu fiz uma parceria, né, com a gerência lá da unidade central. E nós nos tornamos amigos pessoais, eu e meu gerente, sim, uma pessoa maravilhosa. E aí eu observei que as pessoas, por estarem distantes, isso aí também era uma falha, né? Que, como ele estava distante, ele não buscava ver o que o outro estava fazendo. E até um dia eu dei esse input para ele. Que a importância do todo, né? Se eu tenho uma célula central, aí isso acontece muito nas empresas, a gerência só costuma ver quem está no entorno. Quem está distante... Está à mão, né? Exatamente, está visível. Né? Você tem que estar visível para ter uma boa avaliação. E a outra coisa que me fez recordar agora, quando você colocou, você se preparar para o pior, eu estava, em janeiro, eu viajei com a minha família para os Estados Unidos, e, na volta, a gente passou férias, fez um monte de coisa bacana, e, na volta, no avião da American Airlines, o nosso voo, foi necessário fazer um pouso de emergência. E eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Né? A gente vê na TV, ai, meu Deus do céu. A gente tinha saído de Nova York, estava 2 horas voando, e teve um problema, começou um incêndio. E o piloto, conversando em inglês, eu entendo bem inglês, eu ouvi ele comentando da pane, mas, assim, em português, meu marido e meus filhos não compreenderam muito. E eu fiquei assustada. E ele falou que daqui a pouco a gente vai dar orientação do que fazer. Aí o tradutor, um dos comissários, fez uma tradução breve em português. Aí a minha filha, mãe, o que aconteceu? Eu falei assim, calma, alguma coisa grave está acontecendo, mas vai dar tudo certo. Aí depois falou, vamos ter que fazer um pouso forçado na Ilha de Bermudas. Eu nunca imaginei na minha vida ia parar em Bermudas. Aí minha filha, mãe, nós vamos cair no Triângulo das Bermudas, nós vamos desaparecer. Aí eu falei, olha, provavelmente a gente vai ter um apoio em Bermudas, mas o avião pode cair. Eu não posso esconder isso deles, entendeu? O avião pode cair. Aí ele começou a despejar combustível, porque ele estava com o tanque cheio, era uma viagem para o Brasil. E aí você escutava jogar o combustível. Jorrar, né? Jorrar, né? Aí ela falou, e por que está demorando? Aí eu falei, porque ele está jogando combustível. Ele está com combustível, e depois eu fui pesquisar, ele tinha 800 litros de combustível para chegar ao Brasil. E aí, quando ele colocou que a gente ia fazer o pouso de emergência, que já tinha recebido autorização, e aí a comissária orientou para aquela posição de pouso, né, de impacto. E aí a minha filha falou, mãe, a gente pode morrer? Eu falei, pode. Aí eu falei, só nos resta orar, né? Aí nós nos apoiamos, eu em oração, porque eu tenho uma fé muito grande, aí nós chegamos em solo, o piloto pousou assim, de uma forma espetacular, que todo mundo aplaudiu. Já estava leve, porque já tinha deixado o combustível. E aí nós vimos a dimensão do problema, porque quando nós chegamos em solo, a quantidade de ambulância e de bombeiro que estava em terra era impressionante. E aí ele levou a aeronave para um local distante do aeroporto e nós tivemos que descer por aquela coisa de emergência, aquelas infláveis, rampa infláveis.
E estava muito frio. Nesse período, em Nova York, estava -10. A gente, quando embarcou, a gente já se preparou para o Brasil. Então, a gente não estava com roupa muito pesada, né? Foi muito tenso aquele momento todo, até a gente voltar para o aeroporto. E quando a gente chegou na sala, que a gente foi recebido pelo pessoal de Bermudas, a gente comemorou. Porque eu falei assim, pô, a gente tem que agradecer por ele estar vivo. Né? Porque foi realmente um grande Agradecer susto. por ter o problema da roupa. Da roupa. Que pois problema maravilhoso, né? E nisso a gente viu no grupo, ali no grupo, a gente passou momentos difíceis, mas aí a oportunidade de mostrar até para os meus filhos, que são adolescentes, né? A minha filha já estava chegando na idade adulta, que a gente não pode desistir, né? Não pode se deixar entrar em pânico, se entregar, acreditar sempre. Agora, também não podemos esquecer que pode acontecer o pior. É isso aí, é o que a gente falou, não é alienado, é realista. Aí até meu marido comentou, se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer junto. E ninguém vai chorar por ninguém. A gente vai estar junto, né? Aí eu falei, isso é verdade. Então, a gente tentando sempre tirar o positivo da situação. Muito e sério. Aquilo marcou muito a gente, me mexeu muito no início do ano. E esse ano, eu vou dizer, está difícil para geral, né? A gente está passando um momento muito difícil no país e esse acidente, quase acidente, graças a Deus não foi um acidente, de certa forma, nos motivou a confiar sempre. Porque foi assim, a gente depois soube de 2 acidentes que do ano passado para esse ano, ocorreram 2 pousos de emergência da própria American Airlines, que teve ferido. Então, graças a Deus, e teve uma outra moça que foi sugada, né, pela janela. Então, a gente... Aí você fica mais atento até saber, né, porque eu acho que o transporte aéreo é um dos mais seguros. Né? Não me causou nenhum transtorno. Eu entro no avião, continuo viajando muito a trabalho, mas não me causa nenhuma assim, pânico entrar no avião novamente. Ao contrário, eu entro confiança. Nenhum. Todos já viajaram para lá, para cá. Eu faço muito um trabalho em São Paulo, todo mês, eu vou 2 vezes, às vezes, ao mês para São Paulo, mas você tem que confiar. Né? Você tem que confiar e continuar e tirar o melhor proveito daquela situação. Porque ali, se você foi, você caiu ali, você desmonta, né? Assim, não sou nada. Mas a gente tem uma oportunidade de se levantar. É a cena do filme. Não é seu nome? Elizabeth. Elizabeth, é a cena do filme. Eles vão te levar. Hã? Como? Vai refletir o ser humano também, né? Isso. Pode falar. Vou completar rapidinho. Uma curiosidade, a gente foi muito bem recebido pelo pessoal de Bermudas. E, no aeroporto, depois, uma moça começou a falar em português, de Portugal. Uhum. Aí eu fiquei curiosa, poxa, que bom, a portuguesa mora aqui, né, em Bermudas. Né? Mas aí eu tive a curiosidade, né, e ela, até porque meu marido é português também, aí ela falou assim, não, a Bermudas foi uma colônia portuguesa, é o 2º idioma da ilha. Aí eu falei, que curioso, eu nunca tinha parado para imaginar. Estava em casa e não sabia, E não sabia, exatamente. E, assim, graças a Deus que tinha aquela ilha ali, que pôde nos acolher, aquele povo que foi muito amável também nos receber, num momento foi meia-noite que a gente desceu. Então, assim, muitas coisas boas, né, que a gente colheu dessa experiência, né? E reforça aquilo que eu havia falado no início, para a gente não ter aquela coisa, ainda vamos rir disso. Não, ainda vamos olhar para esse caos e pensar no aconchego que recebemos lá, em como superamos. Rir nunca. Fala. Bom dia a todos, me chamo Renato, o pessoal me conhece muito como Renato Carioca, entendeu? Porque eu morei no Espírito Santo 6 anos e voltei ao Rio de Janeiro para fazer gestão pública e pretendo entrar na área política. Eu poderia fazer até uma pergunta para a senhora, mas como a palestra da senhora foi excelente, não me deixou nenhuma dúvida. Então, eu entendi o seguinte, porque em toda dificuldade que nós temos que ter aquela fé. Se a gente não tiver fé no que a gente faz, não adianta. E ela, por exemplo, ela não tem medo agora de entrar num avião de novo. Deus é muito bom. Botar Deus primeiramente. Com certeza. Deus é muito bom. Família também é tudo. Família é tudo, é a base de tudo. E quero agradecer a vocês do CRA pela palestra que vocês vêm propondo, não só as pessoas que estão presentes aqui, mas como outros já vieram, eu já tive em outros também. E quero agradecer a vocês, só isso. Que bom. Entendeu? Que bom.
Viu? Ó, vale a pena ser resiliente, que a gente ainda recebe agradecimento no final, não é? Que bom. Fale, querida. Mais um. Bom dia, meu nome é Shirlene. Aí a senhora falando sobre essa questão de resiliência, né? Aí um professor da faculdade, ele falou assim, vocês poderiam estar nas suas casas, descansando depois de um dia cansativo de trabalho, mas vocês estão aqui porque vocês acreditam no futuro melhor para vocês, né? E o outro professor falou, ele falou uma expressão, né, que todos conhecem. Quem chega até o 4º período de uma faculdade, entre aspas, né, é o cara, né, falando de uma gíria, né? Ou seja, quem passa do 4º para lá, que são 8 períodos na administração, então a pessoa realmente ela tem um objetivo, um foco. Se ela não tiver qualquer dificuldade, ela sai do caminho e simplesmente, desistir, acabou, não dá para mim, entendeu? Tá bom, obrigada. Isso. E lembrando que quando você decidiu entrar na faculdade, provavelmente alguém vai dizer, mas agora, mas que bobeira, o quanto isso vai te dar no final do mês? E você está louco. Agora, sabe quando você vai ser louco mesmo? Quando você resolver fazer uma pós. Aí quem te desanimava ia dizer, agora que você está louco mesmo, perdeu o final de semana. Só que isso é evolução. E evolução combina com resiliência. A gente buscar ir além. Ok? Bem, eu queria agradecer a todos o carinho de vocês e desejar sucesso e bons momentos resilientes para todos vocês. Ok? Obrigada. Como presidente do Conselho Regional de Administração, eu gostaria de agradecer as manifestações pelo trabalho que o Conselho tem feito, no sentido de trabalhar em prol da ciência da administração. Então, há muito tempo nós temos esse tipo de atividade aqui nesse Conselho. Eu tenho frequentemente não estado aqui presente, mas de casa, da Universidade do Meio Ambiente de Trabalho, acompanhando as palestras que aqui ocorrem, e eu tenho visto assim material formidável, inclusive para ser usado dentro das disciplinas de sala de aula, dentro das organizações, em todos os ambientes que a gente participa. Eu queria agradecer à Comissão de Recursos Humanos por esse trabalho de resiliência que está sendo apresentado, um trabalho maravilhoso. Também estava acompanhando aí pelo meu celular a nossa audiência, os likes dos nossos ouvintes que estavam nos assistindo, e fico feliz com o alcance que a gente tem. Então, agradecer à Comissão de Recursos Humanos por essa iniciativa, e, de maneira especial, agradecer à doutora Ana Maria Carvalho por ter nos emprestado seu tempo, que ela também poderia estar passeando num parque, poderia estar vendo televisão, fazendo qualquer outro trabalho mais confortável, mais agradável no sentido físico, mas como é resiliente, ela está aqui e acredita na profissão, acredita nas pessoas, acredita na humanidade, ela cede seu tempo, e nós agradecemos e ficamos lisonjeados com isso. Gostaria de passar às suas mãos o certificado e desejar a todos um bom dia. Obrigada, obrigada.